Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Marcelo sai em defesa da lei das freguesias que foi feita à marretada. Logo depois da Assembleia da República ter aprovado um decreto-lei que restaurava 302 freguesias extintas pela Lei Relvas de 2012, o Partido Socialista pôs a circular esta mensagem de celebração no YouTube. Em 2021, em linha com o compromisso eleitoral que assumiu com os portugueses, o Governo do Partido Socialista aprovou a Lei Quadro de Criação, Modificação e Extinção das Freguesias, criando os critérios que permitissem a reposição das freguesias extintas pelo Governo PSD-CDS. Hoje, e após um longo processo, o Parlamento aprovou um projeto de lei que viabiliza a desagregação de 135 freguesias, permitindo a reposição de 302 freguesias que existiam antes de 2013. A extinção das freguesias sempre tinha sido combatida pela esquerda e desta vez o Partido Socialista tinha arrastado atrás da sua iniciativa o próprio PSD e o CDS. Era uma vitória que justificava a festa. Do que ninguém estava à espera era de um chumbo do Presidente ao diploma. Marcelo, que em 2012 tinha afirmado que a Lei Relvas tinha sido feita à marretada, Marcelo, que em janeiro tinha anunciado a nada a ver contra a promulgação do decreto para a desagregação, surpreendeu e chumbou o diploma. O Presidente sustenta a sua posição política em 3 ordens de razões. Primeiro, não acredita que seja possível as freguesias separarem-se a tempo de elegerem os seus novos representantes nas autárquicas de setembro ou de outubro. Segundo, tem dúvidas sobre a forma como o Parlamento aprovou as 302 separações, depois de a Comissão Parlamentar que aplicou os critérios da lei ter concluído que apenas 274 freguesias estavam em condições de os cumprir. Finalmente, o Presidente receia que ela implique uma reversão num caminho de reordenamento e de racionalização do poder local. Entre dúvidas de natureza prática e dúvidas políticas, a decisão do Presidente ameaça o desejo da esquerda, das populações e dos autarcas em redesenhar o mapa das autarquias a tempo das eleições. O PS tem pressa e diz que irá confirmar o decreto assim que lhe for possível. O PSD não parece assim tão empenhado, até porque teve dúvidas sobre a transparência com que o processo foi conduzido. Resta ainda assim a questão essencial. Vale a pena reverter a Lei Relvas e recriar 312 das 1.168 freguesias extintas? Para que servem as freguesias nos dias e nos tempos da digitalização? Como nos comparamos em termos de administração e de proximidade com os congêneres europeus? Para encontrar respostas a estas interrogações, convidamos para o episódio de hoje do P24 o professor António Cândido de Oliveira, professor catedrático jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho, presidente da direção da Associação de Estudos de Direito Regional e Local e há muitos anos um estudioso destas matérias. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Viva, professor, muito obrigado por vir ao P24. Uma das razões que leva o Presidente a vetar a separação das freguesias é por recear que o decreto implique uma reversão da Lei Relvas. Essa lei que fundiu freguesias contra a vontade de uma grande parte das populações faz sentido nos nossos dias? Ou, se quiser, fez sentido também na altura? Bem, vamos ver o que houve de positivo na Lei Relvas. O que houve de positivo na Lei Relvas foi fazer uma reforma das freguesias que não se fazia, nunca se fez. Nós fizemos uma reforma dos municípios em 1836, por Passos Manuel, por freguesias não fizemos. Justificava-se, não por razões da Troika, mas porque nunca se tinha feito, justificava-se. E justificava-se em que sentido? Havia freguesias que eram micro-freguesias, que eram demasiado pequenas. E um aspecto positivo da Lei Relvas foi acabar com as freguesias, ou extinguir as freguesias, com menos de 158 hoje. Nada contra. A partir daí é que o problema foi a seguir. E a seguir, qual foi o grande erro da reforma Relvas? Foi fazer cortes percentuais. Não tem sentido fazer cortes percentuais. Porquê? Porque as freguesias não são todas iguais, isto é, ou melhor, os municípios não são todos iguais. Há municípios com mais de metade dos nossos municípios têm 10 freguesias ou menos. A que título cortar freguesias em municípios com 10 freguesias ou menos? No entanto, não foi isso que se fez. E utilizou-se critérios percentuais para cortar em municípios com dezenas de freguesias, mas até tenham 10 menos, e o critério é tão absurdo que teve que parar.
quando chegou aos municípios com 4 freguesias, o critério teve que parar. Portanto, não houve o grande erro da reforma Relvas de 2013 foi não ter um conceito de freguesia. Nós não podemos partir para este assunto sem um conceito de freguesia. E esta reforma tem esse conceito, professor? Esta lei tem um aspecto muito positivo, a lei de 2021, que é ter um conceito de freguesia. O que é freguesia? Uma freguesia é uma entidade local, é uma autarquia de pequena dimensão, em que se delimita como mínimo 750 eleitores para as urbanas, 250 para as rurais, digamos, mais do interior. Portanto, tem uma ideia de freguesia, e a partir daí houve que corrigir aquilo que foram os erros da reforma Relvas. Como sabem, um dos grandes erros da reforma Relvas ao fazer cortes percentuais foi criar mega freguesias. As pessoas muitas vezes não sabem, mas há neste momento no nosso país 2 cidades que são uma freguesia. Há 2 vilas que são uma freguesia. Portanto, e há coisas que não se justificam, porque a freguesia não pode ser um município. A freguesia é uma entidade pequena, de proximidade, e a proximidade não se faz com freguesias como as que ainda existem e resultaram da reforma Relvas. Repare-se, nós estamos a corrigir erros dessa reforma. E corrigir erros dessa reforma é uma atitude que me parece positiva, porque e há erros, efetivamente. O professor falou, portanto, aí, que a escala das freguesias é para responder a problemas de proximidade. E a pergunta que eu lhe coloco, enfim, nos tempos modernos, com a digitalização, nomeadamente de serviços, nos acessos, portanto, na superfície de contacto entre os cidadãos e a administração pública, faz sentido continuarmos a ter tantas freguesias? Repare, por um lado, não temos tantas quanto isso, e segundo, porque, como eu disse, mais 80% dos nossos municípios têm 20 freguesias ou menos. As pessoas não sabem isso, ou não têm isso presente. Mas sabe que as freguesias são comunidades locais. E as comunidades locais têm problemas que não se resolvem pela digitalização. As comunidades locais, que são as freguesias, e as freguesias são fundamentalmente comunidades locais, têm problemas que precisam dessa proximidade para resolver problemas como, sei lá, problemas de pavimentos, problemas daquelas 1001 problemas que tem cada comunidade local, que só com a proximidade se resolvem. Não são aqueles serviços, são aqueles aspectos que não se podem resolver com o telemóvel. As pessoas têm que estar lá para perceberem que há problemas de várias ordem, a necessidade de uma creche, a necessidade de uma escola próxima, de um jardim de infância. Tudo isso, apoio aos séniores, tudo isso não se faz digitalmente, faz-se com proximidade mesmo física. E não é com a digitalização que se vai resolver esses problemas. E repare, isto até acontece nas comunidades, nas freguesias urbanas. Há uma corrente muito forte que diz que as freguesias urbanas não são necessárias. Mas se olharmos para uma cidade, a cidade não é uma unidade. Uma cidade é formada por comunidades locais, elas mesmas, cada uma delas com os seus problemas. Quem vive num determinado lugar, só essa pessoa que vive nesse lugar, e nós, apesar da mobilidade, residimos em algum lado, se olharmos para o nosso lado e vermos as coisas que se passam na nossa freguesia, no lugar onde vivemos, vemos que há problemas que podiam ser resolvidos, que devem ser resolvidos, e que se calhar e fazer reivindicações para coisas que melhorem a vida naquela comunidade, que só tendo a proximidade que resulta da freguesia, porque dir-me mas há um município. Mas o município tem que cuidar de todo o território do município, não tem que cuidar daquela parte da cidade, daquela comunidade local. Repare, se nós desvalorizarmos a ideia de comunidade local, pronto, acabem-se com as freguesias. Se valorizarmos a ideia de comunidade local, uma comunidade onde as pessoas vivem, têm os seus problemas que é necessário resolver, então aí as freguesias fazem todo sentido. E não devem ser mega freguesias. Não façamos das freguesias municípios.
E diga uma coisa, professor, em termos de escala e de competências, como é que se podem comparar, portanto, o mapa das freguesias de Portugal com países congêneres, em concreto da União Europeia? Olha, o que se faz, isso é outro erro. Por exemplo, vamos à França. A França fez das comunidades locais, das paróquias, das freguesias, municípios. Nós não fomos por aí, e muito bem. A França tem milhares de municípios com menos de 500 habitantes, mas dezenas de milhares de municípios com menos de 500 habitantes. Nós não temos isso, nós resolvemos isso há um século, com a reforma há mais de um século, com a reforma de quase há 200 anos, com a reforma de Passos Manuel, de 1836, em que passámos de 800 municípios para 300. Nós fomos à frente, ao contrário do que se diz, nós fomos à frente da Europa nesta matéria. E as freguesias, por favor, não comparem as freguesias a municípios. As freguesias são entes que resolvem pequenos problemas dentro do município, que felizmente não têm, eu acentuo isso, não têm grandes meios financeiros, devem ter aqueles necessários para resolver aqueles problemas locais, mas não devem ter uma burocracia excessiva, devem ser entes próximos das pessoas nesse sentido, e também veículos de comunicação entre essas comunidades locais, entre essas freguesias e os municípios. E na Europa, o que se passou, passado um século, foi exatamente a diminuição também do número de municípios, mas por razões que nós fazemos. Mas os municípios não são freguesias. Os municípios são entidades que têm outra escala, que resolvem outros problemas de urbanismo, de transportes, de vias de comunicação. Nada disso tem a ver com as nossas freguesias. O professor seguramente, portanto, leu a nota do Presidente da República, na qual explicava e justificava, portanto, o seu veto a este decreto-lei, portanto, que abria portas à divisão de freguesias. Concorda com os 3 argumentos que o Presidente da República lá expõe? Já reparou que ou se faz agora a reforma, ou tinha que se fazer uma reforma intercalar? Se fizesse uma reforma intercalar, o que é que se ia dizer? O quê? Mais eleições? Nós ainda querem fazer mais eleições do que as que já temos. Para além disso, tem que ser feita em cima do ato eleitoral que vai acontecer em setembro, porque as comissões administrativas só têm 6 meses. E só têm 6 meses. E assim deve ser, porque as comunidades locais, as freguesias, devem estar pouco tempo com comissões administrativas. Devem estar com órgãos eleitos. As comissões administrativas, está previsto na lei, são 6 meses. Portanto, professor, ao contrário do que diz o Presidente Marcelo, portanto, este era o timing exato para se avançar, portanto, com a divisão de freguesias. Não havia outro. Porque, repare, está na lei bem que as comissões administrativas só podem durar 6 meses. Ora, façam as contas, quando é que elas podem começar? É exatamente agora, em março, abril, para fazer os tais 6 meses até às eleições. Portanto, não percebi isso, sinceramente, e esse foi o argumento decisivo do Presidente, mas esse argumento decisivo do Presidente não joga porque, a não ser que se fizessem as tais eleições intercalares. Mas as eleições intercalares, volto a dizer, iam causar aí sim um burburinho todo também. Já temos eleições a mais. Ao juntar estas eleições, fez aquilo que se devia. Sempre se fez assim. E bem, para não interromper mandatos, os mandatos cumprem-se e chega-se àquele período em que vai haver eleições, faz-se então faz-se a reforma que há a fazer. Aliás, o que é que se fez em 2013? Não sei se sabem, mas em 2013, quando votamos, nem sequer havia comissões instaladoras. E pior, as freguesias ainda não estavam constituídas, foram constituídas no dia da votação. É assim, quando se quer arranjar problemas, arranja-se. Aqui não havia necessidade de arranjar problemas, porque ainda por cima, nós precisamos, ainda vamos precisar de mais freguesias para a via normal, porque ainda há erros que é preciso corrigir. E claramente que não se trata de reverter
de reverter a reforma Relvas, que toda a gente sabe disso. Trata-se sim de corrigir erros, e os erros foram manifestos. E se houver boa vontade, e se houver, não é boa vontade, se tiver consciência de que as freguesias são úteis, e são, se não forem municípios, se não se criarem mega freguesias, porque andam por aí, a reforma fez isso e não devia fazer. Nós temos uma riqueza que não devemos perder. Nós temos uma riqueza que é para as nossas comunidades locais, que é a existência de freguesias, que é uma característica nossa e da Inglaterra. Na Inglaterra anda-se a criar freguesias ainda agora. Porquê? Porque não atiremos tudo para o digital, porque há coisas que não passam por digital. Precisam de uma proximidade física. Problemas que são sociais e outros não se resolvem de outra maneira. Professor, muito obrigado por nos trazer as suas reflexões, enfim, que fazem parte do seu objeto de estudo há tantos anos. Foi um prazer, um privilégio tê-lo aqui connosco no P24. Muito obrigado. Ainda nem lhes dei a margem de ajuda e já está para aí gente a telefonar. Querem ver? Bom dia. Bom dia. Quem fala? Anabela de Malhadas. Olá, Anabela. Madrugou. Não, estou de férias agora. Está de férias? Estou. Estava com pressa de participar, não estava? Claro. Então qual é a margem de ajuda para o peso do saco hoje, Anabela? 2 kg 130. O quê? 2 kg 130. Você é terrível. Anabela, é o no que dá a gente ligar depressa demais. O saco pesa mais de 4,5 kg hoje. 4 kg, já, então pode ser um número avançado. O quê? Pode ser um peso 3 kg e 3 kg 120. Gosto de te ouvir, Anabela. O saco pesa mais de 4,5 kg, como é que pode ser 3,120, Anabela? Portanto, Tem que ser mais de 4,5, mulher. 3 kg e 10. Em 2004, Anabela, uma mulher que então tinha 40 anos e morava em Malhadas, telefona para um concurso da Rádio Brigância que convidava os ouvintes a adivinhar o peso de um saco. Anabela, com o segundo ano da escola primária, tem dificuldades em perceber o desafio e erra sucessivamente. Anos mais tarde, alguém pega na gravação da sua participação no concurso e torna no acontecimento. Até agora, Anabela já foi ouvida por mais de 4 milhões de pessoas na internet. Como escreve Ruben Martins, que escreve uma prosa deliciosa sobre este acontecimento no público, Anabela virou ícone da cultura pop sem lhe ter conhecido o rosto. É a magia da rádio. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.